número de incidência de pacientes com câncer com essa doença e vendo isso como realmente um problema que precisava ser corrigido no Brasil. A partir dessa ideia que o Ministério da Saúde começou a entender que o câncer era realmente um problema, passaram a perceber que tratar esses pacientes, e não só tratar, também prevenir, englobaria não só o médico, mas também outros profissionais da área da saúde. E aí foi então que começaram também a entender que a fisioterapia precisava estar envolvida nesse grupo multiprofissional que precisaria estar acompanhando esse paciente oncológico. Então, o foco da fisioterapia em oncologia, de modo geral, é restaurar, prevenir, desenvolver e estabelecer a função cinética funcional do paciente em oncologia. E prevenir algumas disfunções próprias desse tratamento. Como qualquer especialidade, a gente tem que ter, primeiro de tudo, conhecimento da fisioterapia. Mas, claro, tem que ter uma visão para o paciente, né? Acima de tudo, assim como em qualquer outro tipo de patologia que o paciente possa vir a procurar um fisioterapeuta, ainda mais no paciente oncológico, ele está numa fase que ele acha que é o fim, né? Então a gente tem que mostrar para ele que não precisa ser o fim, que muitas vezes ele ainda tem muita função para ele continuar a vida dele de uma maneira muito adequada, com qualidade de vida, e é que a gente tem que, na verdade, o fisioterapeuta para o paciente oncológico tem que enxergar mais do que a fisioterapia em si, mas o paciente, que a gente chama, tem que olhar a partir da tríade do ser humano, né? Corpo, mente e espírito. Como que está ele num todo, para ver o que a gente pode agregar para ele que de fato vai ser benéfico. O que a gente vai fazer com ele é a mesma coisa que a gente vai fazer se o paciente oncológico chegar aqui com uma dor lombar, por exemplo. O procedimento que a gente vai fazer com ele é o mesmo procedimento que a gente faria com outro paciente que não passou por tratamento oncológico e que chegasse aqui também com queixa de dor lombar. Só que a gente tem que analisar várias coisas, por exemplo, essa dor lombar pode ser uma metástase, ele teve radioterapia no local, ou alguma coisa que... Então, alguns pormenores que a fisioterapia em oncologia tem que ter, né, esse olhar para esses detalhes para não fazer nada de errado, porque às vezes um procedimento também errado pode piorar a situação do paciente, justamente por ele ter toda essa história por trás da queixa que ele está trazendo para a gente. Mas é rotina, é a mesma coisa que acontece com qualquer outro paciente. O que eu sempre quis, quanto profissional, quanto ser humano, enfim, para a minha vida, era fazer alguma coisa que de fato tivesse um impacto para a vida de alguém. E, de qualquer forma, quando a gente vai de encontro ao paciente, né, são pacientes que, depois que eu tive contato com eles, eu percebi, não, realmente é isso que eu quero fazer para a minha vida. Porque são pacientes que, por mais que estejam passando por um processo muito difícil, eles são altamente abertos assim, para a gente, tratam a gente de uma maneira muito receptiva, que muitas vezes uma pessoa que está com um probleminha muito pequeno não tem toda essa educação, esse amor, né, esse carinho com a gente, quanto profissional mesmo. Acho que a partir daí que eu decidi realmente que eu queria fazer isso. No woman, no cry. No, you look like you could be a Tyra or an Amanda. All that I know is that you're beautiful. You look like you should be a Tina or a Selena. So why you alone, girl? I just wanna know. Girl, I don't know what your name is, but I see you looking down. I really don't know what your man did, but he left you with a frown. I know my sound a little crazy, but please let me inside. I really don't know what the case is, but I want you to dry your eyes. No woman, no cry, no cry, 'cause tonight is gonna be alright. You're gonna be okay, 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 okay. No woman, no cry, 'cause tonight I'm gonna make it right. We gonna be okay, 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 okay. Everything's gonna be okay. No woman, no cry.